Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos nós aqui de novo e agora para sair essa gravação tão esperada, né? Agora vai. Hoje vai ser uma gravação especial de uma pessoa especial que passou pelo nosso programa e me procurou mandando um e-mail para mim. Eu não estou com a cópia do e-mail aqui, mas foi um e-mail grande, enorme, agradecendo o programa. Fiquei muito feliz mesmo, honrado, né, de ter feito alguma coisa de útil para esse jovem talento que nós vamos conhecer daqui a pouco. Agradeço ao Wilson que está participando hoje nas entrevistas. Wilson. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bora para mais uma, né? Esse convidado super especial, tá? Ele vai ajudar a gente bastante, contar a história dele para vocês e essa passagem dele no PFC. Vai ser algo muito legal. Bem, vamos começar. O nossa Operação Resgate de hoje vai ser o Thiago Rodrigues, com H, que não é um Thiago qualquer. Tiagão, tudo bem, querido? Beleza. O Thiago vai se apresentar agora, vai falar o nome dele completo, de onde ele é, a escola que ele estudou. Se o Thiago lembrar, ele vai falar quando foi que ele entrou no PFC, mas não precisa falar quando saiu, viu, Thiago? A gente considera que o aluno entrou e nunca sai. Então, só fala quando você entrou, que a gente vai fazer o cálculo aqui de quanto tempo você está no programa já. Beleza. Seja bem-vindo, Thiagão. Desce a lei, conta a história para nós aí. Maravilha, pessoal. Então, meu nome é Thiago Adalton Rosa Rodrigues. Sou da cidade de Sorocaba, nasci lá em Sorocaba e estudei até os meus 18 anos lá, né? Até então não tinha saído da cidade. E eu estudei, primeiramente, na escola do Antônio Vera Campos, né? Perdão, do Maria de Lourdes Martins Martinez, né? Até a quarta série. Depois eu passei desde da quinta série até o terceiro colegial lá no Antônio Vera Campos. E foi lá que eu conheci o projeto Futuro Cientista no ano de 2014. E olha que bacana, eu consegui trazer para vocês aqui uma relíquia. Isso daqui é um manual lá do PFC, da época de 2014. Vou até tirar aqui, ó. É verdade, cara. Esse manual existia, é verdade. Existia esse manual. Manualzinho existia. Tinha todas as explicações que o Fábio dava lá da época de infância dele, que ele fazia os manuais dele de futuro cientista. Aqui até as fotos aqui, ó. Os manuscritos. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Era o tipo de coisa que a gente ficava pensando depois, rapaz, como que ele lá do outro lado fazia todos esses experimentos. Tudo na base da curiosidade, tudo na base da Thiago, ciência empírica. Guardei. Caramba, guardei. Cara. Tem aqui a fotinha a fotinha da... Ó, a sua e a do outro professor, eu nem sei se ele ainda faz parte. O professor Ismael, não, ele é um membro honorário do PFC, porque agora ele assumiu outras funções, né? Mas ele faz parte do programa ainda. Então, 2014, a Adriana Delgado, lá em 2014. Caramba, eu conheci através do ensino médio, que eles estavam selecionando lá alunos de escola pública, né? Sim. E na minha época foi dois que foram da minha escola, que foi eu e a Thaís Barbosa, o nome dela. Thaís Barbosa, que foram lá do Antônio Vera Campos. E assim, começando a história, foi uma oportunidade imensa que eu me vi ali disponível, porque até então, eu estava até comentando com o Wilson antes, eu não tinha nenhum incentivo de alguém da escola que tinha alcançado uma universidade pública, que tinha feito ali alguma coisa como bolsista, que tinha conseguido oportunidades sem estar pagando por aquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, o projeto PFC me possibilitou um contato, é o primeiro contato que eu tive com a universidade, eu não tinha tido nenhum contato antes, foi através do PFC que a gente foi lá até a USP, tivemos contato com os professores de lá, observamos como é que é toda a infraestrutura lá da universidade, isso foi abrindo as portas cada vez mais, as aulas dentro, que eu vou explicar mais à frente, né, dentro do PFC que nós fizemos na época, e assim, foi uma oportunidade de ouro, porque da minha família, eu não tenho ninguém para me espelhar, porque eu sou o primeiro graduado e pós-graduado depois. Nossa. Então, assim, eu sou filho de uma garçonete, né, a dona Ruth, e agora já falecido, mas o meu pai, ele era taxista, né, sou Aparecido. E, assim, esse era o meu exemplo que eu tinha de casa. Eu, com os 18 anos, eu sempre me foi dito que eu ia virar taxista, eu ia pegar o ponto de táxi e ia trabalhar no táxi. Uhum. Então, eu não tinha esse exemplo de casa de, poxa, você tem um engenheiro na família, tem um médico na família, alguém formado em qualquer disciplina. Não tinha esse contato com a universidade, alguém não sabia nem o que era vestibular, para vocês terem noção. Nossa. Não sabia o que era o Enem,
Eu não sabia o que era um Enem, se ele era uma prova que já aprovava, você entrava na faculdade. Daí depois que eu fui descobrir que tinha um SISU, tinha a ProUni, na época tinha o programa até para ensino técnico, né, que eu acredito que nem tenha mais hoje em dia. Mas assim, esse contato com o PFC que vocês estão tendo é uma oportunidade de ouro, de realmente ter a primeira bagagem a nível acadêmico, já no momento de, acredito que agora vocês já estão desde o ensino fundamental, né, que vocês se inseriram inicialmente aí. Então, assim, é uma oportunidade de ouro. Agarrem com todas as forças, porque isso faz a diferença. O Fábio, o projeto dele mudou minha vida. Eu não conhecia ciência, eu não sabia o que era ciência, eu não sabia qual era a metodologia científica, como que se fazia um artigo científico, o que era uma revista, um periódico CAPES, um banco de dados. E através dessas aulas a gente vai descobrindo que existem várias maneiras de você pesquisar dados confiáveis, que não é de grupo de WhatsApp, que o pessoal sai espalhando diversas fake news por aí, que são coisas sustentadas com dados científicos, com muita estatística, com muito peso para se criar um conhecimento, né? Não é criado a torto e direito, assim, disse que e é assim que funciona. Tem todas as provas ali para documentar todos os achados, né, de cientistas. Em 2014, você estava em que série, hein, cara? Sexto, sétimo ano, oitava série ali? Eu estava no colegial, acho que eu estava no segundo ou no terceiro colegial. Estava no terceiro colegial, eu sou da turma de 2014. Você entrou no terceiro colegial, né, no PFC? Você entrou um pouco mais velho, né? Eu entrei no terceiro colegial. Eu entrei no início do ano. Oi, Giovana! Oi. E aí, Giovana, tudo bem? Bem. Tudo jóia? Vamos lá. E aí, durante o terceiro colegial, eu tive contato com o PFC, a professora ela tinha divulgado, não foi nem uma ampla divulgação para todos os alunos da escola, foi uma coisa que eles quem foi que divulgou? Vamos falar um pouquinho dela? Era a Renata, né? A Renata. Foi a Renata. Peregrine, eu acho. Renata, né? Renata? Peregrine, eu acho. Acho que é isso, né? Isso, acho que é isso. E ela chamou a gente, conversou, disse que tinha um projeto lá no Fiscar, que tinha o primeiro contato que a gente poderia ter com uma universidade pública, que a gente poderia fazer parte desse programa, que ia ter o subsídio do governo, que a gente ia poder ter. Tiago, desculpa eu falar, Renata Bonvino, né? Bonvino. Renata Bonvino. Verdade. E aí, foi esse contato que depois, com o Lucas, que ele já era aluno, perdão. O Lucas era um professor, né? Eu lembro do Lucas. O Lucas era um professor, né? Na época, ele foi monitor, e na época ele fazia química. Ele tinha feito química também por conta da Simone, que era uma professora lá da escola, que ela incentivava bastante também os alunos a entrarem em universidade pública. E, que nem eu estava contando, eu nunca tinha tido contato antes, eu vim tanto do ensino fundamental quanto médio de escola pública, né? Sim. Nunca tinha feito nada pago. Era sempre as coisas que eu ia conseguindo de graça, curso de inglês, cursos de informática. Os professores ali da escola também ajudavam do jeito que podia, mas era uma coisa tão precária. Pra vocês terem noção, o Antônio Vieira Campos, na época que eu prestei o vestibular, antes de conhecer o PFC, eu tinha feito como treineiro. Ficou em quarto pior de Sorocaba. Eita, meu Deus. Pra vocês terem noção. Ficou em quarto pior de Sorocaba. Então, assim, eles não tinham ainda uma infraestrutura e não tinham a base nenhuma para ensinar os alunos. Não se falava de vestibular até o terceiro colegial. Coisa que a galera de escola particular já estava desde a 7ª série, 8ª série já vendo. Então, já se preparavam durante anos e o terceiro ano era só para rever o conteúdo. Era só para rever, né? Isso. E a gente acabou... E a gente tinha que engolir tudo de uma vez ali, o material que a gente ia conseguindo de outros alunos veteranos e tudo mais. E foi aí que eu conheci o Lucas e todo o projeto ali do professor Fábio, né? Que mostrou quais eram as disciplinas dentro de uma graduação. Porque até então eu também tinha vontade de entrar na faculdade, mas não sabia nem o que eu ia estudar. Eu gostava de ciências, ia bem em biologia, gostava de física, de química, mas eu não sabia o que exatamente cada coisa fazia. E até então eu tinha a noção de que biologia era professor, que é o que se espalha por aí, né? E aí a gente foi tendo as aulas, conversando a respeito com os alunos, e aí eles iam explicando. Foi um esquema muito bom, porque era cada semana uma disciplina diferente. Então a gente assistia uma aula dentro da matemática, uma da física, uma da química, uma das outras áreas ali dentro da UFSCar, e deu para ter uma noção muito boa do que cada curso fazia, e daí cada um que ia tendo uma maior aptidão para aquela área já ia tirando dúvida com os professores, já ia conversando a respeito das disciplinas, o que se cursava. A sua escola, ela era integral? Sua escola era, né?
Não, ela era a parte, era só noturno. Aí de manhã eu fazia, à tarde eu fazia o PFC, de manhã eu fazia técnico. Eu fazia técnico em logística de manhã, aí à tarde eu ia lá no PFC. E aí à noite eu ia para o ensino médio. Que isso? E aí puxava lá, felizão, poxa, eu tava lá na Fiscar, ficava lá com o pessoal, tirava foto. Oi? Você fez o curso técnico do quê? Logística. Eu consegui uma bolsa lá no Politécnico, na época que o Politécnico ainda era gratuito. Olha que bacana. Aí... Politécnico que é uma escola particular? Hoje o Colégio Politécnico ele é particular. Aí, mas ele não era na época? Não, na época ele era público tanto para ensino médio quanto para tanto técnico quanto médio. Daí passava no vestibulinho. Uhum. Deixa eu fazer só passar para os dois ali. Pera um pouquinho, Thiago. Daqui a pouco podem ir perguntando aí, tranquilo. A sua linha de raciocínio. A Giovana não conhece você, né, Giovana? Você está conhecendo agora, né, Giovana? Sim, eu não conheço ele. Não conheceu. O Thiago, a Giovana, ela é igual você. Assim, a Giovana e o Wilson tem uma história dentro do programa. A Giovana ainda não se formou. Ela me corrige, deve estar no segundo colegial, né, Giovana? Isso. Segundo colegial, mas vai para o terceiro já daqui a 6 meses. E o Wilson se formou lá em Peró e foi fazer ADM, administração. E agora trabalha com a gente aqui. Então, são dois alunos que têm o mesmo perfil que o seu. Aqueles alunos assim, raçudo, que correm atrás das coisas, entendeu? O negócio não cai do céu, você vai procurar e... Você mesmo corre atrás das coisas, não deixa as coisas virem atrás de você. A Giovana é de Peró também, representa aí a cidade de Peró. Você tem 2 de Peró aqui hoje, você vê. Isso. 2 de Peró. Cara, você vê. Giovana, quer fazer alguma pergunta para o Thiago de curiosidade aí, filha? Na verdade, o que eu ia perguntar, ele já respondeu, então tá certo. O que você ia perguntar para ele? Como que foi a trajetória até conseguir entrar na faculdade? Isso. A trajetória do Thiago, pelo que ele está me contando, foi uma trajetória assim, de muita dedicação. Essa é a palavra Os trancos e barrancos, rapaz. Mas com muita dedicação, que isso que é importante. Sim. Essa palavra é extremamente importante para os alunos que estão assistindo. Se você não tem dedicação, cara, vai ser difícil você chegar. Muito difícil. Tem que ter dedicação. O que eu tenho de maior mensagem para dar hoje para vocês é que, assim, não é impossível. Vocês podem fazer faculdade pública, vocês têm acesso, inclusive, a benefícios que quem fez universidade, escola particular, não tem, que é justamente o ProUni, que é o programa que eu entrei. Então, assim, no ano de 2014 eu tinha feito... Você entrou com o programa ProUni, né? Entrei com o ProUni, fui bolsista na graduação. Quando você entrou? Eu fiz o PFC em 2014, isso. Aí eu terminei o ensino médio. Eu tinha conseguido entrar tinha entrado na FATEC em manutenção elétrica automotiva, mas não era o curso que eu queria. Eu gostava muito de biologia e de ciência, eu queria ser cientista. E aí eu fiz no ano de 2015 cursinho público lá no Emancipa, que ele fica ali na Zona Norte. Fiz um ano de Emancipa, ia lá todos os sábados, pegava conteúdo com os professores. E aí, no ano de 2016, eu consegui entrar na faculdade. Consegui entrar através do Enem, eu fiz o ProUni e o SISU. Aí eu passei pelo SISU lá para o UFPR e aqui para PUC Campinas, com o ProUni. Tá, boa. Aí, como ficava... universidade, assim, de ciências, falava, puxa, eu passei em ciências biológicas tanto lá no sul quanto aqui. Como aqui fica mais perto de Sorocaba, dá para ver a família mais frequentemente, não fica tão caro de voltar... Acabei de ficando aqui para Campinas mesmo. Aí me mudei para a cidade, fiz lá daí do ano de 2016 até 2019 a graduação, me formei em licenciatura e bacharelado. Aí no ano de 2020 ingressei no mestrado na Unicamp, consegui uma bolsa para entrar no mestrado, fui bolsista CAPES durante 3 anos lá, fiz meu mestrado, e aí esse ano consegui entrar lá no doutorado, no mesmo programa, em ciências médicas. Aí eu estou fazendo meu doutorado e eu consegui uma especialização também com toda a ajuda que o PFC me trouxe até então. Sempre foi utilizado essa bagagem e hoje eu faço tanto o doutorado na Unicamp em ciências médicas quanto uma especialização lá no Albert Einstein em bioinformática. Nossa, hein? Caramba, cara! Você está fazendo especialização no Hospital Albert Einstein? Tô.
Tô lá no Legal, cara. Lá tem essa parte de bioinformática, muito importante. Isso, aplicada à genômica médica. Isso, bioinformática aplicada à genômica médica. Muito importante na área de biologia, biogenética, né? A parte de biogenética. Muito legal. Hoje, qual que é a sua área de pesquisa hoje, Tiago? Hoje, minha área de pesquisa... Você é formado em física, né? Eu sou biólogo. Você é biólogo, tá? Isso, e qual que é a sua área de pesquisa? É genética humana. Eu estudo glaucoma primário de ângulo aberto. A ideia é fazer um mapeamento do código genético humano para criar o primeiro teste diagnóstico brasileiro para a população brasileira, para mapear desde a época da juventude o risco e a probabilidade de uma pessoa desenvolver glaucoma, que é uma doença que infelizmente a gente está tendo muitos casos de cegueira porque o paciente não tem noção de que ele tem essa doença, que é uma doença silenciosa, e a ideia é criar um teste genético brasileiro com o perfil genético brasileiro. Estão sendo coletados 6 mil amostras, sendo 3 mil de pacientes com glaucoma e de 3 mil de pacientes sem glaucoma. É uma parceria que a gente vai enviar lá para Singapura, tem a chance de eu ir para lá também para fazer os experimentos lá em Singapura, para poder rodar essas análises e trazer esses dados aqui para a nossa nação, né? A nossa ciência brasileira aí, arrancando tudo e avançando também junto com os outros. Tiago, futuramente nós vamos começar a abrir palestras nas escolas bancadas pelo PFC, né? Então, existe a possibilidade da gente procurar você futuramente para ir para a escola, uma escola que a gente escolher, obviamente, do PFC. Você dá uma palestra sobre a sua área de pesquisa, que você foi do PFC, você vai contar uma história, né? Toda essa história que você contou para nós, você vai contar em slides, vai tirar fotos, essas coisas todas assim, vai colocar coisinhas ali, e depois vai contar a história de pesquisa. Por que é importante isso? Porque o aluno olha para você e fala assim, pera um pouquinho, se o Tiago conseguiu e chegou, entendeu? Eu também posso. Eu consegui também. Então, eu também. Sim. Então, você viu que você podia. Então, eu acho que isso é uma rede que nós estamos criando de cientistas do bem, cientistas do bem, a ciência para o bem. Tá? Hoje, Tiago, o PFC ele tem ainda outros módulos que na sua época não tinha. Por exemplo, na sua época não tinha um módulo, por exemplo, de unidades de acolhimento, que a gente chama de os antigos orfanatos. A gente tem hoje uma unidade, um módulo dentro do PFC que é só para a unidade de acolhimento. Nós estamos tentando agora arrecadar dinheiro para colocar esses alunos lá. Você imagine, pensa comigo, Tiagão, você chega numa unidade de acolhimento dessa, o cara está lá desde os 4 anos de idade, por exemplo. Sem pai, sem mãe, uma situação totalmente adversa, que é o nosso caso, né? Meu pai e minha mãe só tinha a primeira série. Quando você falou, eu lembrei de mim. Eu falei assim, meu pai nunca falou para ir para a faculdade, porque não tinha. Nunca falou. É complicado. Então, quando a gente chega com um projeto desse numa unidade como essa, o cara olha para você e não tinha perspectiva nenhuma de ir para a faculdade. Ele quer arrumar emprego, porque quando ele completa 18 anos, ele tem que sair da unidade. Então, caras como você são pessoas que vão me ajudar a transformar vidas através de palestras como a sua. Certo? Ou junto comigo, tem uma palestra para você entra e dá o seu depoimento. Tá? Com certeza. Então, parabéns, cara. Eu tenho muito orgulho, eu tô falando sério, cara. Um orgulho imenso de ter conversado com você. Eu que preciso te ver pessoalmente, que faz muitos anos que eu não te vejo. Nós vamos combinar. Vamos marcar. Tá? Wilson, depois você informa. Ó, eu vou colocar você, o Thiago, no grupo que nós estamos criando aqui, dos embaixadores. Tá bom. Tá. Eu vou conversar com o Wilson aqui, com a Giovana. Se eles concordarem, eu vou começar a colocar os alunos dentro do Operação Resgate, que é um grupo que nós já temos. Tá bom. Eu, o Wilson, Giovana e o Pedro, né? Só ele travou aqui. Voltou. Então, veja, então a ideia é colocar os alunos ali para manter vocês informados. Toda vez que tiver uma nova entrevista dessa, você vai ficar sabendo também, caso você queira assistir, queira participar. Certo? É muito bacana para eles acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento. Ver todos os alunos que já passaram, às vezes acaba vendo um antigo colega. É muito, muito bacana essa parte também. Se vocês quiserem também deixar meu contato lá, eu estou aberto para tirar dúvidas. E se vocês também, Wilson e Giovana, tiverem outras dúvidas, podem ir falando aí que eu vou respondendo. Ou também, depois, se lembrar de alguma coisa, quiser me chamar para perguntar. Perfeito. Tá bom? Muito bacana. Fechou. Tiago, nós precisamos fechar. Deu 20 minutos, que é o que a gente conversa. Foi legal, você contou a sua história. Tá? Saiu de uma escola pública, chegou à universidade e ensino superior com muita dedicação, muita... O cara é fera, né, Wilson? O cara é fera. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Wilson e Giovana? Acho que só elogios, né? Eu queria parabenizar ele por essa história muito linda que ele teve. É uma caminhada, assim, que é de se orgulhar. Você olha, assim, inspira a pessoa a continuar lutando, continuar batalhando. Porque você veio de uma situação adversa igual a gente. E conseguiu chegar num lugar muito bacana. Muito, até o cachorro tá lá, ó.
Eu vou na casa do Thiago, esse cachorro aí. Não, daqui não. Ixi, a internet tá caindo, cara. Thiago, É isso aí, então, gente. Meu querido. Beleza. Obrigado por tudo, viu? Até a próxima, querido. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau, até mais.